pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Beto e como vocês sabem, infelizmente são muitos os artistas que acabam morrendo quando estão no auge da carreira. Isso acaba impactando não só a indústria musical, como também a vida dos fãs e de todas aquelas pessoas que admiram muito o trabalho desse artista. Muitos deles acabaram falecendo por overdose, acidentes, causas naturais ou até mesmo assassinatos. Isso fez com que várias teorias sobre as mortes desses artistas acabassem surgindo pela internet e é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas, antes de começar, não esqueçam de já se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like para me ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, é isso aí, vamos lá! O primeiro artista que eu vou citar aqui nesse vídeo então é o Robert Johnson. Caso vocês não conheçam, além de cantor, compositor e guitarrista, ele também foi considerado uma das grandes referências para o blues e é considerado um dos cantores mais importantes que o blues já viu. Ele nasceu lá em 1911, no dia 8 de maio, e acabou morrendo 27 anos depois, no dia 6 de agosto de 1938. Ele lançou a carreira dele na música aos 25 anos e acabou lançando um total de 29 canções durante esses 2 anos apenas que ele viveu aí na indústria, né? Porque ele acabou morrendo com pouquíssimo tempo de carreira. Apesar de ter tido uma vida super curta, o Robert, ele era tão talentoso, mas tão talentoso, que as músicas dele foram adaptadas e interpretadas por vários outros artistas muito grandes também, como por exemplo Red Hot Chili Peppers e The Rolling Stones. Mas tá, Beto, você falou que ele morreu aos 27 anos, mas como ele morreu? Que teoria é essa? Então, a história principal da morte dele é que lá em 1938 ele estaria num bar chamado Three Forks e quando estava nesse bar ele acabou dando em cima da esposa do dono e por conta disso o whisky dele foi envenenado e ele morreu logo em seguida. Porém, gente, como a morte dele aconteceu, não passou por um legista nem nada do tipo, então não teve um laudo certo decretado, há inúmeras teorias para falar sobre a morte dele, inclusive uma que diz que talvez ele tenha morrido de sífilis e outra que considera assim a possibilidade de que ele tenha sido assassinado com arma de fogo. O próximo dessa lista é ninguém mais, ninguém menos do que o grande fundador da banda The Rolling Stones, Brian Jones. O músico ele também morreu aos 27 anos, lá em 1969, e ele foi encontrado morto, afogado, boiando na piscina da casa dele. Em 2005 foi lançado o filme Stoned, a história secreta dos Rolling Stones. E nesse filme a produção sugere que a morte dele tenha sido causada por Frank Throgood, um dos empreiteiros que estava trabalhando numa reforma que estava acontecendo na época na casa dele. Tudo isso porque o Frank, o assassino, teria confessado à filha dele lá em 1993 que matou o Brian. Isso aconteceu quando ele estava no leito de morte, ele estava quase morrendo e acabou contando para a filha que ele foi o responsável pela morte do Brian Jones. Essa teoria ficou no ar durante um bom tempo, até que em 2009 um ex-empresário dos Rolling Stones, o Tom Killock, deu uma entrevista confirmando a história e dizendo que infelizmente ele presenciou o assassinato do Brian. Gente, que pesado, né? Meu Deus. O maior guitarrista da história e o mais influente músico dos anos 60, Jimi Hendrix, morreu em Londres no dia 18 de setembro de 1970, também aos 27 anos. Ele foi encontrado morto, pasmem, dentro de um quarto de hotel e, como sempre, a morte dele também envolve várias teorias. A primeira é que Jimi Hendrix talvez tenha morrido afogado em seu próprio vômito por conta de uma overdose, né? Até por conta disso que às vezes quando as pessoas bebem bastante, você nunca pode deixar ela dormir de barriga pra cima, porque senão a pessoa acaba vomitando e ela se engasga, enfim, dá toda uma treta. E, naquele dia, talvez isso tenha acontecido com o Jimi Hendrix. Já a segunda teoria é a de que ele tenha sido assassinado. E essa história ganhou muita força depois de um médico que atendeu ele ter afirmado que havia sim a possibilidade de um assassinato. Essa teoria também afirma que no caso, quem teria assassinado ele teria sido seu próprio empresário, já que ele teria uma apólice de seguro no nome do Jimi Hendrix, onde ele receberia cerca de 2 milhões de dólares. Gente, que
pesado, que pesado. E o pior é que isso existe muito. A quantidade de crime que a gente vê por aí de pessoas que fazem doideiras por causa de apólice de seguro, olha, é doido. E por último, a teoria diz que o Jimi Hendrix talvez tenha cometido suicídio. Isso porque naquela época foram encontradas algumas composições e substâncias no apartamento que davam indícios de suicídio. Ou seja, ninguém pode afirmar com certeza qual foi o motivo da morte, mas o que a gente sabe ao certo é que ele morreu aos 27 anos. Mas e aí, o que você acha? O que talvez tenha causado a morte dele? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E agora, um dos casos mais famosos, mais polêmicos e intrigantes. Kurt Cobain. Ai, gente, o Kurt, ele era tão lindo. Além de cantor, compositor e guitarrista, o Kurt, ele foi nada mais, nada menos do que o fundador de uma das maiores bandas do mundo, Nirvana. Como vocês devem saber, ele acabou se tornando famoso muito jovem e se viciou muito em drogas pesadas e principalmente heroína. Além disso, ele teve várias doenças, incluindo depressão e também uma dificuldade gigante para conseguir lidar com a fama. E no fim, em 1994, também aos 27 anos, o Kurt foi encontrado morto na casa dele. Os relatórios oficiais dizem que o motivo da morte foi suicídio por um tiro de espingarda, já que a espingarda foi encontrada ao lado do corpo e também tinha uma carta de despedida. Segundo o legista, o corpo foi encontrado cerca de 3 dias depois que já havia morrido, e no corpo do músico foi encontrada também uma alta quantidade de heroína. Mas como já é de se esperar, né, gente, existem várias teorias e contradições sobre esse assunto. Como, por exemplo, a Courtney Love, que ela era a esposa do Kurt e contratou um detetive para investigar melhor a morte do cantor. Depois, de uma série de investigações, foi descoberto que na carta de despedida, alguns trechos não eram com a letra do Kurt. Além de que na carta também não possuía nenhuma digital dele. Além disso, a própria arma que teria sido usada na ocasião também não tinha as digitais do Kurt, o que torna tudo ainda mais estranho. Por último, o detetive descobriu também que a quantidade de heroína encontrada no corpo do Kurt Cobain era 3 vezes maior do que uma dose letal. Ou seja, naquela situação, o Kurt não teria força suficiente para apertar um gatilho contra si mesmo, principalmente contra si mesmo, depois de ter consumido já essa quantidade de droga. Ou seja, galera, há uma grande possibilidade de que não tenha sido suicídio, mas também nós não temos como provar nada, não sabemos de mais nada. A morte do Kurt Cobain aconteceu e ainda segue com várias lacunas não preenchidas e é uma grande incógnita. Por último, essa é uma morte até que recente, considerando os outros nomes que eu já falei por aqui, mas que também se trata de uma das maiores vozes que o mundo já viu. E, inclusive, é uma das pessoas que eu mais sinto falta. Amy Winehouse. Cantando soul, R&B e jazz, a Amy fez muito sucesso com pouquíssimo tempo de carreira. Mas também não é novidade para ninguém que durante muitos anos a Amy esteve envolvida com drogas e álcool. A prova disso é a própria música Rehab, que foi composta por ela mesma e fala sobre a tentativa de outras pessoas de colocarem ela numa clínica de reabilitação para tratar de seus próprios vícios. Porém, infelizmente, no dia 23 de julho de 2011, a Amy, aos 27 anos também, foi encontrada morta em casa por um de seus seguranças. Então, qual teria sido a causa da morte da Amy? Segundo os legistas, se tratou de uma overdose de álcool. A Amy, naquela época, segundo algumas fontes, estava sóbria há mais de um mês. Porém, o corpo dela, gente, já estava muito fraco por conta do uso excessivo de drogas e também das questões de saúde dela, como, por exemplo, a bulimia. E depois de consumir uma dose tão alta de álcool, o corpo dela não aguentou. E assim, vale lembrar que apesar dos vícios da Amy, de toda a exposição e do julgamento popular que ela sofreu durante muitos anos, a Amy foi sim mais uma vítima da mídia. Hoje em dia, um caso bem famoso que trata também de assuntos como esse, do assédio da mídia, é o da Britney Spears, que foi assediada por paparazzi durante muitos anos e também é um caso que poderia ter terminado exatamente igual. Felizmente não, né? Porque a diva Britney Spears, gente, nossa senhora, meu Deus, ela não merece uma coisa dessa. Não que algum desses mereça, mas enfim, né? Mas no caso da Amy, parecia que quanto pior ela estava, pior a mídia tentava pintar a imagem dela, sabe? Mas a gente também não pode esquecer que uma coisa que acabou fazendo a Amy se afundar ainda mais nas drogas e acabar se tornando ainda mais dependente foi o relacionamento dela tóxico e super abusivo com Blake Shelton. Mas enfim, vocês já devem ter percebido que todos os músicos que eu citei aqui, todos eles morreram aos 27 anos. Isso acabou dando
origem a teoria do Clube dos 27. Além dos nomes que eu citei por aqui, também tem vários outros artistas que também morreram nessa mesma idade, como por exemplo Jim Morrison, que era o vocalista na banda The Doors, e Janis Joplin, que era considerada a grande rainha do rock and roll. A lista de nomes de artistas que morreram aos 27 anos conta com mais de 50 nomes, e a grande maioria delas tem algum envolvimento com overdose, assassinato, suicídio ou causas desconhecidas. Uma das teorias que justifica a morte desses artistas aos 27 anos é que durante essa idade eles já não estão tão no auge da carreira, estão passando por alguns problemas e por conta disso eles acabam exagerando, tendo alguns excessos, o que acaba levando a mortes como por exemplo a overdose. E a segunda teoria, que eu acho bem bizarra e assim muito improvável, é a de que o governo mata essas pessoas aos 27 anos, pois elas têm um alto poder de influência e o governo não quer que a população seja influenciada por esse artista. E para finalizar, eu trouxe mais um caso aqui para esse vídeo, que não se trata de uma morte, mas sim de uma pessoa que por pouco não se tornou mais uma vítima do Clube dos 27. Recentemente, a Demi Lovato lançou um documentário no YouTube chamado Dancing with the Devil, onde ela conta tudo o que rolou nos bastidores, né, daquele momento fatídico dela da overdose em 2018. Naquela época, segundo ela mesma, a grande maioria das pessoas que estavam ao redor, como amigos e familiares, acreditavam que ela estava sóbria, porque ela sempre foi muito boa em esconder seus sentimentos e em esconder o real estado que ela estava das pessoas. Até que um dia, pouco depois de uma festa, ela voltou pra casa, entrou em contato com um traficante, usou muitas drogas, foi abusada sexualmente e deixada para morrer. Na época, o mundo todo ficou abalado, a grande maioria dos portais de notícia e revistas noticiaram a overdose da Demi e por muito pouco ela não estaria mais aqui com a gente, mas felizmente deu tudo certo e ela conseguiu sair dessa. Mas no ano passado, quando ela completou 28 anos, no dia 20 de agosto, ela, alguns amigos e a família comemoraram, gente, que ela tinha sobrevivido aos 27 anos. E quem contou isso foi ela mesma durante o documentário, porque ela revelou que tanto ela quanto alguns amigos e a família tinham medo de acabar acontecendo alguma coisa com ela durante os 27. Ou seja, né, gente, felizmente a Demi ainda tem aí muitos anos pela frente, enchendo o mundo com a sua voz maravilhosa e todo o seu talento. Mas e aí, vocês também ficam super intrigados com essa teoria dos 27? Vocês sentem falta de algum desses grandes artistas que eu citei aqui? Me digam aqui nos comentários e não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar nas redes sociais e enviar para um amigo que também adora saber sobre essas teorias bizarras e conspiratórias. Então é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo e até a próxima!